Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, vocês, meus ouvintes, aqueles que têm estado comigo neste canal do YouTube, estudando a Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o livro de Efésios. Como eu já disse a vocês, o livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, cerca de 60 anos depois de Cristo, e ele nos ensina aqui princípios para a nossa vida diária. E o foco desse estudo é para que você e eu creiamos naquilo que o nosso irmão, né, o apóstolo Paulo escreveu, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E que ele nos ama incondicionalmente. Que nós somos aceitos por ele totalmente, da maneira que você é, da forma que você veio para ele, para que ele, Jesus, possa dia a dia fazer uma transformação para as nossas vidas. E hoje quero dar continuidade, ainda falando um pouco do capítulo 2 e do capítulo 3, que Deus tem um grande plano para a sua vida e para a minha vida, né? E ele, aqui neste livro, ele trata das bênçãos espirituais que nos pertencem em Cristo Jesus. Ele fala também da nossa posição de autoridade e da nossa necessidade de andarmos em amor, na luz, em unidade com todos os nossos irmãos, com os crentes, com a igreja, independente se esse irmão, se esse crente não congregar com você for de uma outra denominação. A ordem é para que nós amemos uns aos outros. Entenderam? Que o Senhor nos abençoe, não é verdade? E eu quero, assim, já de antemão, dizer a vocês que em Cristo Jesus, Deus escreveu uma história a seu e a meu respeito, que Ele tem um bom plano para você e para mim, para nós, para o seu povo, para a sua igreja. E no capítulo 3, dando uma ênfase no capítulo 3, ele fala sobre a graça de Deus, que é maravilhosa, que é o favor merecido de Deus por nós, pela qual nós fomos e somos salvos através da nossa fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 8 fala isso, né, para nós, né, que nós já até estudamos isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós e para que nós as pratiquemos. É o que está escrito. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele ministra a nós a graça de Deus, o Pai. A graça, nós podemos dizer que ela é o poder do Espírito Santo fluindo do trono de Deus para nos salvar. Ela nos capacita a vivermos uma vida de santidade e fazermos a vontade de Deus. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele ora pelo povo de Éfeso, né? Ele declara o poder da palavra de Deus. E ele os chama de gentios, né? Ele fala assim: por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Nós também somos os gentios que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? Você crê isso? E eu creio poderosamente. E no livro de Efésios, capítulo 2 e capítulo 3, fala desse bom plano que Deus tem para conosco. Esse plano de Deus foi estabelecido para cada um de nós bem antes do mundo surgir, desse planeta Terra existir e de eu e você surgirmos também aqui nesse mundo, nesse planeta Terra. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Ele fala assim, olha, no capítulo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes
antes, lá na eternidade, para nós praticarmos essas boas obras. Amém? Então, a Bíblia fala para nós que o plano que Deus tem para você e para mim não é plano de fracasso, de infelicidade, de pobreza, de doença. Não. O plano de Deus é um plano bom, de vida, saúde, de felicidade, de grandes realizações. E tem muitos outros versículos que afirmam isso. Quero lê-los hoje. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. João 10:10 fala assim para nós, olha. E Jesus disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mais um versículo. Em João 3, em João 3:2, nós vamos ler assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Oh, irmãos, você e eu devemos declarar o poder dessa palavra sobre as nossas vidas. Deus tem um bom plano para a minha vida, declare isso. Quando as coisas estiverem meio conturbadas, você está sendo pressionado por situações, pela sua alma aflita, declare Jeremias 29:11. Declara, Deus tem um bom plano para a minha vida. E você pode perguntar para mim, pastora, por que eu tenho que declarar isso? Porque, irmãos, nós precisamos estar convencidos dessa verdade. Assim nós vamos impedir que nenhuma astúcia do maligno, inimigo das nossas almas, nos afete por nossas circunstâncias, pelas nossas emoções, que muitas vezes, na maioria, são muito instáveis, né? E muito também você pode dizer assim, se ele tem um bom plano, para mim um plano maravilhoso. Por quê? Porque eu estou vivendo essa situação. Não é verdade? Nós podemos nos perguntar, queridos, e Deus nos ama, não se esqueça disso. Deus nos ama de uma forma incondicional e nós precisamos nos lembrar que temos um inimigo que está sempre ao nosso derredor, querendo atrapalhar que esses planos maravilhosos que Deus já escreveu para você e para mim, nós possamos vivê-lo. Mas tem algo assim muito maior. Nós precisamos entender sobre a pessoa de Deus. Eu vou dizer a você, Deus não gosta, Deus não quer para você e para mim que as pessoas nos firam, tentam minar os planos de Deus nas nossas vidas, porque Ele sempre tem um plano para nos curar, para nos restaurar, para nos levantar. E enquanto Ele faz com que nós, como o salmista diz, né, lá no Salmo 23:2, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. E com isso Ele restaura a nossa alma. Sempre Ele vai estar nos levantando para fazer algo com a sua vida, com a minha vida, para nos levantar, para expulsar das nossas vidas toda a culpa, todo apontamento de dedo que muitas vezes o inimigo das nossas almas faz conosco. Então, se está escrito no livro da palavra de Deus que Ele nos ama, que nós somos criatura deles, agora filhos, né? Porque nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo. Ele nos criou com as suas próprias mãos. Mas nós sabemos que por causa do pecado o ser humano ele se perdeu ao longo dos seus caminhos. Por isso, em Efésios 2 diz que através de Jesus Cristo nós fomos recriados por Deus. E foi necessário que nós nascêssemos de novo espiritualmente, para que então eu e você pudéssemos avançar, fazer boas obras e viver tudo aquilo que Ele já preparou para nós.
antes de toda tentativa de Satanás nos destruir. E eu quero dizer para você, não é porque você e eu cometemos erros, pecamos, temos problemas em nossas vidas, isso não significa, amados, que o plano de Deus para nós mudou. Ele continua de pé. Tudo que eu e você precisamos fazer é voltar a Ele, ao Senhor, e com fé, e através da nossa confiança, da nossa fé, da nossa obediência à palavra de Deus, aquilo que está escrito a seu e a meu respeito, as promessas, creia nelas, creia, agradeça a Deus. Peça a Ele que te fortaleça com poder no seu homem interior, pelo Espírito Santo de Deus que já está em você. Amados, eu peço ao Senhor, eu oro para que verdadeiramente Cristo habite permanentemente em nossos corações, através da fé, para que nós possamos ficar assim profundamente arraigado, coladinho, grudadinho nele, em Jesus. E eu quero ler aqui para vocês, para finalizar, no capítulo 3, que fala sobre o apóstolo Paulo orando pelo povo de Éfeso, a oração do apóstolo Paulo aos gentios. E essa oração ele fez pelos santos que tinham lá em Éfeso. E ele fala assim, olha, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês estejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Essa oração, me perdoem, essa oração feita pelo apóstolo Paulo, ele fala assim, no versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Nós somos a geração deste século, desses tempos. Então essa oração, ela também é para mim e para você. Vamos ser gratos a Deus, vamos clamar a Ele, como Paulo clamou por aquela igreja lá de Éfeso, pelos santos daquela igreja. Hoje nós somos os santos de Deus aqui na terra. Você pode até achar um absurdo dizer que você é santo. Nós somos santos porque aquele que é santo, irmãos, habita em nós. E nós somos dia a dia santificados pelo próprio Espírito Santo. Creia nisso. Eu agradeço a Deus e peço a Ele que te fortaleça com poder no seu homem interior, pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, e que você tenha seu coração em Deus, na palavra. Seja fortalecido, fique firme nas promessas de Deus e creia, conforme o apóstolo Paulo ensina aqui em Efésios 3:20, que ele é capaz. Em Efésios 3:20, que é o capítulo que nós vimos hoje, nos ensina que Deus ele é capaz de fazer, irmãos, infinitamente mais do que tudo que podemos ousar, esperar, pedir ou pensar. Pense nisso de acordo com o seu poder. Que poder é esse? É o poder de Deus que opera em nós. E o poder
de Deus que opera em você e em mim tem que operar também através de nós. Então, nós precisamos cooperar com Ele. Isso significa que nós precisamos ser ousados na nossa fé, nas nossas orações. E eu te encorajo, neste dia, de ampliar a sua fé, sabe? Em novas esferas, além das suas orações, do seu desejo, dos seus pensamentos, da sua esperança, dos seus sonhos. Sonhe alto. Sonhe alto. Imagine, irmãos, nós temos a personalidade nossa, cheia com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, creia nisso. Você e eu temos que entender essa profundidade do amor de Deus para conosco. E Paulo, ele orou fervorosamente para que o povo de Efésios compreendessem isso. Ele fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do amor de Deus pela vida deles. Assim, essa oração chegou até a mim e até a você. Está escrito no capítulo 3 de Efésios, de 14 a 19. E eu peço a Deus para que Ele se revele a você cada vez mais, que esse amor de Deus possa se expandir com toda a capacidade que Ele tem, para que você possa receber no seu coração, amados, esse amor tão grande de Deus. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia.